Eu assisto Live TV PG. Você sabe por quê? Quando a luz se apaga, nova luz é ligada no portal dos corações. A Live TV PG representa esta nova claridade, premiada inúmeras vezes, que vem permitindo continuidade da mágica. Em seus lares, o programa Quarta Dimensão. Diz o Senhor Jeová: se vossos pecados forem como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Isaías 1, versículo 18. Vastidão do universo confirma a promessa divina. Dispomos de espaço infinito, de tempo infinito, de mestres iluminados e do nosso Pai eterno acima de tudo. Atendê-lo custará migalha de nossos frívolos passatempos. O que Deus pede foi definido pelo profeta Isaías. Lavai-vos, purificai-vos, tirai de diante dos meus olhos as vossas más ações, aprendei a fazer o bem. Isaías 1, versículo 16. O clareamento do nosso karma é tarefa nossa. Remover más ações purifica corações. Bons amigos ajudam na divulgação do programa e nós agradecemos. Com todos colaborando, temos certeza de que tudo dará certo. O tema de hoje será versão coerente da criação. Disse Deus: haja luzeiros no firmamento, para separarem o dia e a noite. E fez também as estrelas. E houve tarde e manhã no quarto dia. Gênesis 1, versículos 14, 16 e 19. Como pode o Sol ter sido criado depois do planeta Terra? Se não encontrássemos explicação para tal controvérsia, as leis naturais também criadas por Deus estariam solapadas. Por isso, essas primeiras páginas da Bíblia merecem atenção especial. Outro detalhe, merecedor de profundas reflexões, é o surgimento da Terra antes das grandes estrelas integrantes do universo. Manifestamos especial estranheza pelo surgimento do grãozinho de areia no primeiro dia e as grandes estrelas no quarto dia. Isto é o fim do mundo. Eu pergunto, durante aqueles 3 dias sem sol, como viveu o planeta Terra, que é dependente da energia do astro maior, para evitar desgaste? Eu mesmo vou responder. Quando o planeta Terra surgiu, o universo já vivera séculos e milênios, amigos. Dos minutos desta conversa, dentro dos minutos destes pequenos espaços, planetas nasceram
enquanto outros morreram em algum canto do universo. Recordem a revelação do grande mestre. Meu Pai trabalha sempre e eu não cesso de trabalhar. Palavras de Jesus em João 5, verso 17. O Pai Eterno continua criando mundos. É o seu trabalho que Jesus qualifica incessante, usando o idêntico poder que aplicou na criação da terra. Outros mundos continuaram surgindo das mãos do Criador. É tão gigantesco este universo que o maior telescópio do mundo está longe de alcançá-lo em todas as suas dimensões. Para embolar ainda mais o meio-campo, o livro eclesiástico colocou para escanteio os 7 dias do Gênesis. Aquele que vive eternamente criou todas as coisas juntas, diz Eclesiástico 18, verso 1. Como desvestir esta camisa de 11 varas, sem provocar hemorragia generalizada e falência múltipla de órgãos? Estamos em perigo de esclerose mental, senhoras e senhores. Criação em 7 dias representa algo acrescentado aos poucos. Criação instantânea é Deus das alturas, num abrir e fechar de olhos, dando formato e vida ao abismo sem forma e vazio. Percebam que nessa última hipótese, em milagroso evento, Deus teria configurado e planificado milhões de anos de evolução, materializando a vontade expressa pelo pensamento do Criador, desde os menores até os maiores efeitos, foram definidos. As variadas sementes reprodutoras, todas elas ganharam finalidades naquele momento crucial. O que mais dificulta entender, todavia, é o desencontro do prazo de conclusão da obra. Percebam que a mesma Bíblia aponta a realidade diferenciada. 7 dias desse lado das Escrituras. 7 dias. Ação imediata do outro lado. Como entender informações divergentes originadas de fonte única? Se não existe unanimidade na exposição, como exigir consenso de parte dos intérpretes? No mesmo ritmo que cresçam dissensões, amargaremos desenganos e suscitaremos conflitos. Onde encontrar espaço útil no centro de tamanha imprecisão, amigos? Santo Agostinho, no seu livro Do Gênesis à Letra, se posiciona contrário aos 7 dias de Moisés. O texto do Eclesiástico, por seu lado, foi aceito por Isidoro de Sevilha, enquanto Tomás de Aquino preferiu ficar em cima do muro, neutro. Trocando em miúdos, percebemos que a divergência entre teólogos não é racional, mas sim exibição de vaidade intelectual. Eles querem ser os maiores.
expondo a opinião dessa matéria absurdamente contraditória, eles apontam aleatoriamente convictos de que não haveria réplica. Isso aí não vai dar em nada. Pelo meu entendimento, contudo, eu ainda sigo adiante em termos de controvérsia. Acho mais inaceitável a criação simultânea da Terra e do Universo, juntos. Este é divisor de águas, ainda menos crível que a discordância entre os livros Gênesis e Eclesiástico. Por mais que se acredite generosa longevidade aos personagens, o homem do sexto dia revela a antiguidade, amigos, bastante distanciada desses primeiros tempos. Como unha encravada no contexto, o homem do sexto dia revela a antiguidade bastante distanciada. Vejam só, o próprio calendário dos judeus é prova incontestável. Acho dupla falta de inteligência, portanto, admitirmos o universo criado na mesma época da Terra. Percebam que eu estou dando até dados desarmônicos com a doutrina que defendo. Tudo com o objetivo de simplificar. Estamos fazendo esforços para afastar esta ideia de Jerico de que o universo surgiu em criação recente, 6.000 anos atrás. Se tal coisa tivesse acontecido, teríamos que jogar fora nossos compêndios científicos. Seríamos obrigados a recomeçar do zero aquilo que aprendemos. Esquecer que os dinossauros povoaram a Terra há milhões de anos. Esquecer que existem fósseis destas criaturas espalhados por todos os continentes. E neste ponto, amigos, nós vamos fazer a primeira interrupção do programa para os comerciais do canal. Mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Já estamos no segundo bloco do programa Quarta Dimensão. Por gentileza de bons amigos, nosso site está na telinha. E também o convite para visitá-lo. Meu querido neto Ricardo linkou palestras do Getúlio no YouTube, 1, 2 e 3, para facilitar acessos pelo site. Clique, aprecie e divulgue, por favor. É um apelo que eu faço. As palavras TVM e no YouTube Zube é outra forma de contato, amigos. Avisamos que este programa está sendo gravado nos estúdios Fernando Martins, sob a batuta do Fernando e do Zube. Obrigado aos dois amigos. Palestras anteriores serão encontradas no YouTube e no Facebook. Live TV PG. As minhas exposições se identificam pelo nome. Quarta Dimensão. Siga a flecha. Aprecie conteúdo e divulgue. Agradeço as saudações que nos têm incentivado pela internet. Que Deus guarde e abençoe esses bons amigos e suas famílias. Em seguida, o tema: versão coerente da criação.
existência de dinossauros confirmou a antiguidade. É uma ótima prova da antiguidade da Terra e do universo, mas o universo é muito mais velho. Quando nos referimos ao universo, a coisa dispara para órbitas inimagináveis. É coisa muito grande. Se o planeta Terra é antigo, o universo, por seu lado, se esconde nas brumas do passado, longe de qualquer tentativa de análise. Tentar entendê-lo revelaria a síndrome de megalomania. O imbróglio se torna menos complicado quando admitimos como criação do planeta Terra. A complicação é bem menor. A controvérsia suscitada entre Gênesis e Eclesiástico, de repente também nos ajuda. Valerá considerarmos que Deus se encontra em toda parte. Todas as religiões aceitam este derramamento do seu Espírito. Quem não acredita nisto? Todos acreditam que Deus está em toda parte. Se Deus está em toda parte, e todos aceitam que é maior que todos os mundos, onde ficava esta presença tão majestosa antes da criação do universo? Não havia lugar para Deus, então, nesse caso. Se nada existia, onde dimensionar espaço para reflexões divinas? Deduzimos então que o lugar eternamente ocupado por Deus definiu o molde para os contornos do universo. Definiu o molde. Este Deus incomensurável existiu sempre, toda a vida, eternamente. Vocês desejam coerência e lógica? Pois então aceitem. O universo de Deus é tão eterno quanto Deus. É absurda a ideia de pai solitário perdido no espaço vazio. Aquela figura imensa e grandiosa de Deus perdida nas nuvens. Nem nuvens existiam, não existia nada. É absurda a ideia de pai solitário perdido neste vazio. O mestre disse: meu pai trabalha sempre e eu não cesso de trabalhar. E aqui chegamos ao ensinamento de Jesus. O reino de Deus está dentro de vós. Nós somos portadores do reino de Deus. Deus sempre esteve presente na flor, nos pássaros, na terra e nos ares, porque o seu Espírito permeia todas as coisas. O Gênesis afirma: o Espírito de Deus pairava sobre as águas. A energia chamada Cristo palpita nas entranhas do átomo. O elemento criador está na essência das coisas, incluindo elétrons e prótons que se agitam nos minerais da terra. Se o elemento divino se encontra dentro dele, o universo é espécie de túnica que individualiza o Senhor dos céus. Em época alguma o Criador viveu divorciado da natureza. Não vejo sentido, meus amigos, no universo sem Deus. Da mesma forma que não admito Deus divorciado do universo. Aqui desvendamos o enigma do Eclesiástico quando fala numa criação instantânea.
Na eternidade, sem começo nem fim, se encontram todas as sementes, raízes, instrumentos e ferramentas. Deus pode acioná-las de única vez ou separadamente, conforme a sua vontade. Luz sempre existiu. Espaço onde eternamente haja o Criador também é sem fim, tanto quanto ele. Fagulha da luz eletrizou o planeta Terra por inteiro. O eclesiástico apontou a dinâmica do universo pronto e acabado. Moisés descreveu terra movendo-se como criança no berço. Quando Deus disse, faça-se luz, e a luz foi feita, suas palavras acionaram um comutador divino. E as obras que moravam nas sementes germinaram. A geração de Albert Einstein, completa precariedade dos compêndios. Todas as coisas são corporificadas pela luz, segundo a ciência divulgada por pesquisadores da nossa era. A luz é a essência de todas as coisas. A luz é tão eterna quanto Deus é eterno. Não esqueçamos que a Bíblia diz, Deus é luz. 1 João 1, versículo 5. Se o universo é luz como Deus é luz, concluímos que ambos nunca estiveram separados. Simbiose perfeita os uniu. Eles se encontram unidos desde sempre. Em transe induzido pelos anjos, esta matéria é muito importante e eu peço atenção. Em transe induzido pelos anjos, Moisés ouviu o estrondo das rochas se compondo. Naquela reconstituição, milhões de anos foram registrados pelos raios X da sua visão profética. Moisés estava hipnotizado, registrando imagens pela vidência espiritual. Para facilitar o seguimento da pesquisa, dividiu a tarefa em 7 etapas, traduzidas por 7 dias. Mas isso não é tão importante, não, meus amigos. Isto é apenas facilitando a compreensão daqueles que chegassem a ficar perturbados pela matéria tão profunda. Para facilitar o seguimento da pesquisa, ele dividiu a tarefa em 7 etapas. Quando entendemos que o Gênesis trata apenas da criação da terra, tudo fica mais fácil, amigos. Esqueçamos, portanto, a criação do universo. Consideremos o nosso planeta como a bola da vez nessa descrição da Bíblia. Adão, porém, terá que forçosamente ser excluído desses primórdios. A genealogia de Jesus até Adão não passa de 6.000 anos. Se a história do homem tivesse nascido com Adão, os próprios dinossauros teriam sido ilusão de óptica. Os ossos encontrados seriam rotulados mistérios. Os fósseis de milhões de anos, flagrados pelos pesquisadores, seriam quando muito, miragens enganadoras. Eu fico estarrecido que tais conclusões sejam defendidas por figuras que se dizem formadoras de opinião. Topamos com a velha história da Terra, centro de tudo, naqueles tempos antigos. Outra vez, os humanos ameaçam Galileu Galilei.
E neste ponto, amigos, nós vamos fazer mais uma pequena interrupção no programa para os comerciais do canal, mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Retornamos com o terceiro bloco do programa Quarta Dimensão. Da mesma forma que maus motoristas atropelam nas ruas, pregadores interesseiros desfiguram textos dos evangelhos. Dia desses, atropelamento atingiu Pedro e a sua primeira carta. Morto na carne, mas vivo no espírito. Jesus foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais foram desobedientes nos dias de Noé. 1 Pedro 3, versículos 19 e 20. O sujeito, meu amigo, definiu espíritos em prisão como marginais presos na manhã daquele dia. Em seguida, numa torrente de frases sem nexo, ele discorreu sobre contravenção, falou tudo, menos aquilo que deveria ter explicado. Esqueceu de explicar que aqueles eram espíritos milenares, habitantes de colônias espirituais, que Jesus falou com eles e foi ouvido por eles, apesar de mortos há milhares de anos. E que não existe, portanto, sono após o desencarne, como declaram teologias da Idade Média. Depois desse pinguinho de doutrina, continuaremos focalizando o tema versão coerente da criação. Os terráqueos, na opinião da teologia, continuam regendo a orquestra do universo. Pensam que estão regendo, mas é o contrário. A Bíblia é clara, dizem eles, tudo aconteceu a partir da Terra. Imagina o que representa a Terra diante desse universo sem fim, coisa maravilhosa. Por favor, meus caros, deixem que eu tome um pouco de fôlego. Vamos encerrar esta brincadeirinha e falar com seriedade. Esqueçamos preconceitos e coisas do gênero. Deus fez os dois grandes luzeiros, o maior sol para governar o dia e o menor lua para presidir a noite. E fez também as estrelas. Gênesis 1, verso 16. Criação posterior dos astros maiores mostra a má fé. Sol e demais estrelas surgindo depois da Terra anima teólogos distraídos. Com registro súbito, a Terra ganha status e primazia. Ela foi feita no princípio, conforme o texto. No princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1, verso 1. A teimosia dos teólogos embola o meio-campo. Interpretação deste tipo só valeria nos tempos da terra quadrada ou da pedra lascada, sei lá. Ou nos tempos que amarravam cachorro com linguiça. Depois de aceitarmos a insignificância do nosso planeta, raciocinar desta forma seria retroceder em termos de insensatez.
Defender a tese da criação da terra antes do sol é o mesmo que descer no fundo do abismo sem noção do que fazer naquela escuridão. Seria desprezar a inteligência que Deus nos emprestou, meu Deus do céu. Aliás, para gravar o quadro, Moisés registra que nasceram árvores no terceiro dia. Se apenas no quarto dia surgiu o sol, como sobreviveram árvores e relva? Até criança conhece a dependência entre sol e plantas. Neste caso a Bíblia está errada, pergunta o Crispim, zombando. Não, a Bíblia não está errada não, Crispim. Errados estão os intérpretes. Alguns por interesse, outros por ignorância, e doutrinas insustentáveis vêm sendo engolidas pela multidão. Os catedráticos temem mexer nos alicerces das suas edificações sem alicerces. Fábulas e promessas mirabolantes precisam ser mantidas a qualquer custo, porque a sobrevivência deles. Pois eu afirmo, caríssimos, o sol e as estrelas já estavam nos seus lugares há bilhões de anos, quando a Terra nasceu. O trem do universo já estava rodando há muito tempo, quando foi atrelado esse outro vagão chamado Terra. Para registrar o grão de areia, tempos depois, Jeová decretou reconstituição, permitindo que Moisés fosse dopado, hipnotizado. Vejam que Moisés viveu apenas 13 séculos antes de Jesus. Nosso mundo já realizara milhões de voltas. Portanto, se Moisés escreveu o Gênesis, ele o fez baseado em revelações, com o seu corpo em transe. Moisés reviveu estes episódios. Moisés acordou alhures com as visões na memória e as registrou num livro chamado Bíblia, que todos leem hoje. A escuridão se espalhava em sua volta, escuridão profunda. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre suas águas. Gênesis 1, verso 2. O caos imperava. Em corpo astral ele demorou, com visão precária. Ele tateava na escuridão e as sombras o perturbavam. De repente ele percebeu árvores, mais com as mãos do que com os olhos, porque a escuridão não permitia ver as plantas, mas ele sentiu nas mãos as plantas. A escuridão impedia que enxergasse, mas as mãos apalparam árvores, e ele as catalogou antes do sol. Produz a terra erva verde e árvores frutíferas, e da tarde e da manhã se fez o terceiro dia. No terceiro dia surgiram as árvores. Por quê? Porque o sol não era visto, porque estava longe, estava escuro, estava em trevas, mas as plantas ele tinha nas mãos. E aqui nós temos então o terceiro dia, Gênesis 1, versículos 11 a 13. Pouco a pouco, cambaleando sobre a terra, Moisés percebeu fraca claridade, lá longe. Esta luz cresceu até se transformar num disco dourado. Quando a noite desceu, a névoa já se desfizera suficientemente para tornar visíveis a lua e as demais estrelas. Moisés obedeceu simplesmente à sequência das visões. Ele já tinha enxergado as árvores antes do sol aparecer, porque ele sentira aquelas árvores em suas mãos.
Por isso, no texto bíblico, o sol e a lua e as estrelas foram cadastrados no 4º dia, na resenha de Moisés. A diferença entre nós e inúmeros catedráticos reside no fato de que, para nós, o Gênesis aponta apenas a criação da terra. Enxergar no Gênesis o surgimento do universo corporifica exagerada demonstração de orgulho terráqueo. A sequência invertida de Moisés se explica pelas restrições mentais produzidas pelos anjos e pela escuridão da reprise. É nossa contribuição para esclarecer mais este enigma da Bíblia. O nascimento das plantas aparentemente sem a luz e o calor do sol. Não questionaremos se foi o ovo ou a galinha que nasceu primeiro. Usando interpretação sem algemas, esclarecemos mais este mistério da Bíblia. Tudo se torna coerente quando a criação se limita ao planeta. Moisés teve acesso aos arquivos cósmicos, onde assistiu e registrou os primeiros passos do planeta Terra. É muito importante esclarecer que Moisés foi apenas testemunha ocular, nada mais que testemunha ocular. E neste ponto vamos fazer mais uma pequena interrupção no programa para os comerciais do canal, mas é um instantinho só, daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Além do Quarta Dimensão, o Facebook Live TV PG transmite outros programas de agrado dos telespectadores. André Cesarepa com Alerta Total, Anderson Pedroso com Olhares, Pastor Edson Transformando Vidas, Odine Carneiro Carro em Casa e Janaína de Oliveira com o infantil Mundo de Alegria. E chegamos ao último bloco do programa Quarta Dimensão. Para a próxima semana, já estamos cogitando outro tema igualmente instrutivo. Semanalmente, às quartas-feiras, ali pelas 10 horas da manhã, mais ou menos, o Facebook Live TV divulga algo inédito. E essa palestra fica à disposição de vocês dia e noite. Em seguida, os últimos questionamentos sobre o assunto em estudo. Versão coerente da criação. Moisés participou da reconstituição para memorizar detalhes da criação da terra que seriam descritos no Pentateuco da Bíblia. As imagens foram memorizadas em transe hipnótico. Depois de analisarmos dezenas de hipóteses, estamos convencidos de ter deparado uma versão coerente e aceitável. Como espectador de cinema, ele foi memorizando aquilo que seus olhos enxergavam, o que suas mãos tocavam. Trevas esconderam o sol. Pela distância e também pela excessiva escuridão, é como se o sol não existisse, ele estava escondido. Escorregando na grama, Moisés registrou verdura, antes de enxergar os astros no firmamento impenetrável. Tal fato contribuiu para as suas conclusões
anticientíficas. O profeta não é nada em si mesmo, ele pode até ser um ignorante. O especial do profeta é o dom de penetrar em outras dimensões e desvendar eventos futuros. Acima de tudo, meus amigos, o profeta é um paranormal. Não esqueçamos que Moisés foi criado no Egito, em berço nobre, e a sua educação foi esmerada. Seria plausível que acrescentasse ideias pessoais ao texto, registrando a visão distorcida, sem reparos. No entanto, ele revelou honestidade. Ele fez aquilo que ele enxergava. Isso ele colocou no papiro. Talvez não aceitasse árvores antes do sol, mas esta vista grossa, respeitando regras, sem violação das estranhas imagens, revelou fidelidade. Poderia ter passado borracha no rascunho do livro, por questão de consciência deixou como estava. O verde antecipou o sol, violando leis. Que o futuro corrigisse, pensou Moisés. Se limitarmos os 7 dias à criação da terra, aparecem coincidências notáveis. Os 7 dias coincidem com grandes ciclos defendidos pela ciência. No primeiro e segundo período não se fala em vida, apenas sombras e névoa. É o caos primordial, a condensação de energias, os ajustes de toda aquela massa enorme. O planeta criança no seu berço de pedras, emitindo os primeiros vagidos. Isto coincide com o período azoico da geologia. Toda a estrutura estava tomando forma, se assentando, consolidando espaço, se esparramando pelos alicerces. O primeiro homem só aparecerá com casa varrida e adornada. Em palestra anterior apontamos o absurdo de que Adão seja considerado o primeiro homem. Afinal, Adão tem apenas 6.000 anos. Podem fazer a conta com máquina de soma. Inegavelmente, algumas correntes teológicas continuam viajando na maionese. Alhures, religioso, perguntou ao confrade: como podem se desenvolver plantas sem ação de raios solares? A resposta, sem pé nem cabeça, foi rápida. Não é de sol que as plantas necessitam, disse o grande sábio, entre aspas, amigos. Não é de sol que as plantas necessitam, mas de luz e calor. E agora, meus amigos, onde encontrar esta luz e este calor fora do sol? Certamente esse catedrático estava fazendo estufa gigantesca para substituir o astro-rei. Não adianta insistir, porém, meus amigos. Essas figurinhas defendem a letra da Bíblia e não arredam um pé. Não existe contradição real, continuam comentadores de pé de página. Todos sabem que M. Faye sustenta que a Terra foi criada antes do Sol e pronto. Nunca ouvi falar deste M. Faye, mas as suas palavras definem o seu perfil. 100% atrevimento, 0% inteligência. Para completar a situação, seus colegas concordam com ele, infelizmente. E a sementeira de absurdos continua. Facilmente nos convencemos
estudando as várias hipóteses cósmicas, exclamam os galalaus, emproados como peru no cio. Se me fosse permitido conversar com eles, eu perguntaria quais seriam as várias hipóteses cósmicas. Garanto que eles não teriam resposta. E ninguém se admira do blefe, pois foram exatamente esses tipos que ameaçaram Galileu Galilei com a fogueira da Inquisição. Naquele tempo, a teologia ainda alimentava a esperança de que a Terra era o centro do universo. E os teólogos apontavam textos bíblicos como prova. Vale a pena concluirmos. Poucos séculos nos separam desta época lamentável, quando grupos de notáveis humilhou Galileu. Errando em equação que fala do planeta, estarão essas figurinhas capacitadas a definir sequência da criação do Sol e das estrelas? Eu tenho dúvidas. Em respeito à coerência, eu respondo negativamente. Em sã consciência, eu fico triste só em pensar que alguém tenha aceitado teoria deste tipo. Vocês já imaginaram o nosso planeta viver sem o Sol? Existe também o problema do equilíbrio. Quando colocamos peso numa balança, o outro lado levanta. O Sol é o nosso ponto de equilíbrio. As forças de atração e repulsão funcionam através dele. Eventual falha no mecanismo e todos os astros terminariam se chocando numa dança macabra. É outra razão para que o Sol tenha nascido antes da Terra, com a graça de nosso Pai Celestial. Louvado seja Deus! Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Louvado seja o nosso querido Deus Pai. Louvado seja o santo nome de Jesus, o nosso Cristo. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. E para vocês, além desta câmera, amigos, eu quero dizer que estou vibrando e pedindo ao Pai das alturas muitas bênçãos de paz, de harmonia, de tranquilidade, de saúde, de prosperidade, de tudo que existe de melhor para todos vocês e as suas famílias. Muito obrigado, meus caros, e boa tarde.